Saúdo a todos com a maravilhosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia de estudo da palavra do Senhor, mais um aprendizado, mais conhecimento da parte de Deus que desce para o seu povo. Amém? Gostaria de titular essa mensagem de hoje, quando Deus quer agir. Amém? Gostaria de ler com os irmãos em Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, desde o início da criação, o Senhor tem agido soberanamente, sem que nada possa impedi-lo. Lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, vemos o Espírito Santo movendo sobre as águas. Ele criou tudo, criou o universo e as leis da natureza. Moldou o homem de uma forma especial, colocando-o como coroa da sua criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é interessante temos alguns conhecimentos. Por exemplo, o que é agir? Agir é praticar ou efetuar alguma obra na qualidade de agente. Significa realizar, significa operar, significa atuar. O agir de Deus sobre a natureza. Irmãos, Ele criou a luz e separou das trevas, né? Deus mandou aparecer a luz no momento em que havia trevas sobre toda a extensão do abismo, e a terra até então era sem forma e vazia. Deus viu que a luz era boa e por isso separou a luz das trevas. Lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 4, nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ele também separou as águas. No segundo dia, Deus fez separação entre as águas e expansão dos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 5 até o 8, nos diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Irmãos, Ele também criou a terra seca, os mares e as árvores. No terceiro dia, fez a separação entre as águas, e a terra seca criou as árvores frutíferas, segundo a sua espécie, e o campo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 12. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Irmãos, Ele também criou os grandes luminares. Criou o dia e criou a noite. No quarto dia, Deus mandou que aparecesse o sol, a lua e as estrelas, e separou o dia da noite. Ele criou as estações.
Em Gênesis capítulo 1, 14 e até o 19, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez os mares, e fez as estrelas, E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Deus criou o sol, a lua e as estrelas, luminares para governar, para cada qual em seu determinado período, para iluminar a terra. É interessante, irmão, se notar que aqui se relata uma breve passagem das estrelas, enquanto os dois grandes luzeiros são citados como deidades para governar, tanto o sol, que governava o dia, e a lua para governar a noite. Uma coisa só para conhecimento dos irmãos: tanto o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas quando se diz no tocante às estrelas, e fez as estrelas, não quer dizer para os irmãos que os pagãos davam crédito às estrelas, que eram contadas entre os seus deuses. A capacidade de controlar o destino humano aqui, irmãos, é só pelo Deus Criador. Eles são mencionados quase que sem passagem, quase que de passagem, né? As estrelas. Por isso que as estrelas são assim, o efeito, toda a nota, toda aquela circunstância, a atenção voltada para os dois astros, né? O Sol e a Lua. Amém? O agir de Deus sobre as almas viventes também, vemos que Deus também, ele agiu também, não só sobre as plantas, sobre né, as aves, a vegetação, mas ele também agiu sobre as almas viventes. Deus criou os animais marinhos e répteis e aves. Deus criou os animais marinhos e répteis e aves. Tudo isso Deus criou no quinto dia, após o aparecimento de quem? Da luz. Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 22, diz assim: e disse Deus: produzam águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as aves abundantemente produziam, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Irmãos, frutificai e multiplicai-vos, trata-se da multiplicação visando o domínio. Os pássaros e os peixes dominavam suas esferas pela multiplicação. Deus mandou que as águas produzissem répteis com abundância, e que as aves se multiplicassem conforme a sua espécie, e ordenou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as aves dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A criação dos animais também e dos homens, né? Deus também criou os animais e também criou o homem segundo a sua semelhança. No sexto dia, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e colocado como a coroa da criação. Em 6 dias, criou Deus todo o universo, e pôs nele o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmãos, as Escrituras nos ensinam que Deus fez o homem e a mulher à sua própria imagem, assim, a fim de que os seres humanos são semelhantes a Deus, como nenhuma criatura fosse. Nenhuma criatura terrena é semelhante a Deus, só o homem é semelhante a Deus, que ele foi feito à imagem de Deus. Deus fez ambos, tanto o homem como a mulher, à sua imagem. Não para que o homem se ensoberbecesse hoje e falasse assim: Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Não. Um não foi feito à imagem de Deus mais do que o outro. Tanto o homem e a mulher, os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Desde o início, a Bíblia coloca o homem quanto a mulher no pináculo da criação. O sexo não é exaltado, tampouco, irmãos, depreciado. Deus colocou o homem como um ser que predomina sobre tudo que ele criou, um mandato de autoridade como um rei benevolente sobre toda a sua criação. Irmãos, Deus é o único ser invisível, mas porém real, capaz de criar tudo do nada. Amém? Quero deixar aqui uma observação também, que da palavra criar. No hebraico, a palavra criar é bara. Essa palavra é de profundo significado teológico, observando que ele dá a entender, a palavra dá a entender que só Deus é o sujeito desse verbo. No sentido implicado em bara, o verbo expressa a criação do nada, uma ideia vista claramente em passagens que tem como uma criação cósmica. Um exemplo está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Para vocês verem que não havia material pré-existente. Deus criou a partir do nada, apenas com o uso de sua voz de comando. Ele decidiu que as coisas passassem a existir e chamou-as à existência por meio de sua palavra. Como ele fala sempre, e haja, né? A palavra haja, uma palavra de decisão, de determinação, e haja, e tudo se fazia segundo a sua vontade diante da tua palavra. Amém? Quero deixar também para os irmãos também nesse estudo alguns exemplos do agir de Deus também no Antigo Testamento. Ele agiu na vida de Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Não foi assim? Em Gênesis capítulo 12, lá no versículo 12 até capítulo 1 em diante, até o versículo 12, né? Ele prometeu a Abraão e cumpriu. Sendo a promessa já cumprida 25 anos mais tarde, que ele prometeu para Abraão, e depois de 25 anos a promessa de Deus veio a ser cumprida. Depois que o patriarca e sua esposa Sara já estavam muito velhos, pois conforme diz em sua palavra, alguma coisa difícil ao Senhor, nós sabemos, né, que não há nada impossível diante de Deus. Em Gênesis 18, versículo 14, nos diz assim: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão e que ele cumpriu. Não há coisa nenhuma difícil para o Senhor. Ninguém pode impedir que ele realize qualquer milagre. Em Gênesis capítulo 21 também, versículo 1 e 2. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Irmãos, nesse versículo, podemos notar que no tempo determinado, Sara deu à luz a um filho, contrariando assim toda a lei da natureza. Se Deus quiser operar milagres, nada, irmãos, o poderá impedir. Quem poderia acreditar que Abraão, um homem já velho, teria um filho, já aos 100 anos de idade, e ainda mais, viveria bastante para vê-lo adulto, né?
Deus também cria situações também. E ele deixou também Abraão viver o suficiente para ver o seu filho já adulto. Mas fazer o impossível não é uma atividade do homem, sim uma atividade diária para Deus. Nossos maiores problemas, irmãos, não parecerão tão insolúveis quando permitimos que Deus lide com eles. Seja qual for o seu problema, coloque nas mãos do Senhor. É difícil para você, mas para Deus tudo é possível. O Senhor visitou Sara, irmãos. A palavra também visitar no hebraico é pakad, que tem seu significado numerar, visitar, estar preocupado com, cuidar, fazer uma busca e até mesmo castigar. Essa palavra, no sentido hebraico, pakad, que significa visitar, é usada mais de 285 vezes no Antigo Testamento, tendo a sua primeira ocorrência nesse versículo, exatamente no capítulo 21, no versículo 1 de Gênesis. Nesse caso, a palavra tem um significado em sentido especial, no sentido de intervir em benefício de. Ele interviu em benefício de quem? De Sara e de Abraão, de modo a demonstrar sua intervenção divina no curso normal dos eventos para ocasionar ou cumprir o intento divino. Nota-se que essa intervenção é feita por meios milagrosos. Amém? Foi Deus quem fez, não é coisa do homem, mas sim de Deus. Irmãos, ele também agiu na vida de José do Egito, como falam, muito amado pelo seu pai Jacó, o filho amado de Jacó. Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz assim: Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Irmãos, nos dias de Jacó, como nos dias de hoje, o favoritismo em família é inevitável, mas os seus efeitos divisores é que eles têm que ser minimizados. Amém? Temos que andar com prudência quando nós colocamos o nosso caçula, alguém preferido ali. Não que deixamos de amar os outros, mas sempre a gente tem um carinho maior por aquele menor, pelo caçulinho da família, pelo, o caçula, pelo preferido. Às vezes a gente diz que não tem, mas acaba a gente tratando assim, com mais carinho, com mais cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Os pais podem não conseguir mudar o sentimento para com o filho favorito, mas podem mudar suas atitudes para com os outros filhos. Nos dias de José, irmãos, todos possuíam uma túnica ou manto. Era uma coisa normal nos dias de José ter uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer as pessoas, também para carregar pertences durante uma viagem, para se enrolar os bebês pequenos, também pode servir de assento, e até mesmo, uma coisa interessante, para servir como seguro de um empréstimo, já que naquele tempo a palavra era algo que você tinha que cumprir, Então você prometia, você ali fazia um cumprimento, um aperto de mão, entre um ou outro mais pessoas tivessem presentes, já era o suficiente, e como garantia você dava o seu manto ou a sua túnica, A maioria das túnicas ia até os joelhos, possuíam mangas curtas e eram de apenas uma cor. Em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza. Mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e ainda colorida. A túnica de José tornara-se um símbolo do favoritismo de Jacó por José, o que veio agravar mais ainda as relações estremecidas entre seus outros filhos e entre os irmãos de José. Mais uma vez, a Bíblia relata que o favoritismo dos pais a um filho promoveu uma discórdia em família.
o engano e o desaparecimento de um filho preferido. Mas Deus graciosamente usa desse fato para alcançar e para fazer mais um de seus propósitos na vida de um homem. O próprio José reconheceu o bom propósito de Deus. Em Gênesis 45, diz assim: agora, pois, não vos entristeceis, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Que já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega. Deus enviou-me diante de vós para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Esses versos, irmãos, confirmam as repetições de José que Deus o havia enviado. Ele diz: Deus me enviou. Essas palavras formam o âmago teológico da narrativa de José. Deus supervisiona o curso da ação humana para atingir seus bons e determinados propósitos. José reconheceu a determinação de Deus em agir nos pecados de seus irmãos, o qual foi necessário os seus arrependimentos, encorajando os pecadores contritos a se regozijarem pelo controle soberano e gracioso de Deus sobre as suas más intenções. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas, salvar o Egito e preparar o caminho para o início da nação de Israel. Irmãos, Deus é soberano. Seus planos não são ditados por ações humanas. Quando outros tentarem mal contra você, irmão, lembre-se que eles são apenas ferramentas de Deus. Deus pode ter um intento maior e você não sabe. Deus tem um plano para você. Até no meio das provações, Deus está moldando o plano dele, fazendo um curso, e ele está supervisionando a sua vida, a sua caminhada naquele curso, naquele caminho. Amém? Podemos às vezes reclamar para Deus: Deus, eu estou no vale, olha para mim. Se você está no vale, não glorifica o Senhor, porque diante desse vale Deus está supervisionando o seu caminho, e Ele tem um plano de vitória para você. Amém? Ele vai te exaltar, e é no tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, não tenha pressa de fazer o seu tempo. No tempo de Deus, Deus vai exaltar você. Em Gênesis 50, capítulo 20, Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. O intento de Deus é maior em nós do que aquilo que esperamos. Amém? Deus tomou em bênção a má atitude dos irmãos de José. A falsa acusação da esposa de Potifar, a negligência do capitão da guarda e os 7 anos de escassez. As experiências da vida de José, irmãos, se ensinaram que Deus podia transformar o mal em bem. Mas nós temos que confiar no Senhor, porque isso é para aqueles que confiam no Senhor. Você confia em Deus o suficiente, irmãos, para entregar com paciência que Ele transforme o bem nas situações ruins que existem na sua vida? Você pode confiar nele, porque Ele mudou a vida de José. Porque, como José aprendeu, Deus prevalece sobre as más intenções das pessoas para realizar os seus propósitos. Olha só, irmãos, o que aconteceu na vida de José? Foi vendido pelos seus próprios irmãos. E vocês sabem qual foi o motivo? Inveja. Sofreu injustiça na casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó. Sabe qual foi o motivo? Falsas acusações.
Foi jogado no calabouço, mas Deus o tirou de lá e o exaltou, fazendo dele governador do Egito. Quando Deus quer abençoar o seu povo, ninguém pode impedir. Amém? Ele agiu na vida de uma viúva em Serepta também. Vocês, irmãos, podem se lembrar dessa passagem. Uma mulher apanhava lenha para preparar o último bolo para ela e o seu filho comerem e depois morrerem. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Diz assim a palavra: Ela, porém, respondeu: Viva o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morremos. Vive o Senhor teu Deus. Essa é uma saudação. É uma forma de juramento feito em nome de Deus de Elias. Visto que na antiga nação de Israel, um juramento feito em nome do Senhor constituía uma obrigação sagrada e como tal era considerada inviolável. O profeta Elias, irmãos, pediu que ela o servisse primeiro, preparando-lhe um bolo. E em seguida entregou a promessa de Deus para ela. A farinha da panela e o azeite na botija não mais acabariam até que a chuva caísse novamente sobre a terra. A mulher creu e obedeceu. E por isso o Senhor cumpriu na vida dela as palavras do profeta, abençoando com abundância de viveres, mesmo em meio à seca. Ninguém, irmãos, poderá impedir a operação do Senhor. Ninguém há que possa resistir. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E disse ao Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão não há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. A oração de Josafá tinha elementos essenciais. Quais esses elementos? Primeiro, o rei encomendou a situação de Deus, reconhecendo que somente ele poderia salvar a nação. Segundo, procurou obter o favor do Senhor, porque o seu povo também era o povo de Deus. Terceiro, reconheceu que o Altíssimo tinha o controle de toda a situação. Quarto, louvou e glorificou a Deus e confortou-se nas promessas dele. Quinto, confessou total dependência do Senhor para alcançar o livramento. Para sermos líderes aprovados por Deus, é necessário imitar o exemplo também, irmãos, de Josafá. Devemos confiar totalmente no poder de Deus, não no nosso. Nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, né? Jó 42:2 diz assim: Bem, eu sei que tudo pode, que nenhum dos teus pensamentos, dos teus propósitos podem ser impedidos. Jó testifica que Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que em sua perfeita sabedoria e vontade Ele deseja fazer. Onipotência não significa que Deus literalmente possa fazer tudo, irmãos. Tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode mudar sua natureza ou negar suas exigências do seu caráter santo. Deus não pode fazer um ciclo quadrado, porque a noção do ciclo quadrado é contraditória. Deus não pode cessar de ser Deus na sua vida. Porém, tudo o que quer e promete, Ele pode e fará por você, pelo amor que Ele tem por você. Irmãos, teria sido exagero de Davi quando ele disse lá em Salmos 18, versículo 1 e 2: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Teria sido exagero, irmãos, de outro salmista declarar em Salmos 46, versículo 1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Jó chegou a duvidar da justiça de Deus durante seu profundo sofrimento. Mais adiante, Jó também admitiu sua ignorância e confessou tal presunção e se mostrou arrependido. Jó estava agora mais que submissa à sua dolorosa experiência e arrependimento. E voluntariamente era sincero. Deus falou e tudo apareceu. Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Deus não é apenas condenador das forças naturais, é o Senhor da criação. O Deus Todo-Poderoso. Por isso devemos reverenciá-lo em tudo o que fazemos. E nós sabemos, irmãos, que só Ele é Deus. Lá em Salmos 86, versículo 8, entre os deuses nenhum há semelhante a ti, sim, não há obras como as tuas. Versículo 9, todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Versículo 10, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o meu coração para temer o teu nome. Entre os deuses, nenhum há semelhante a ti. O Deus da Bíblia é o único, irmãos. Ele está vivo e capaz de realizar atos poderosos por aquele a quem o ama. Todas as divindades criadas pelos homens não são importantes, porque são meras invenções da mente. Eles são seres inanimados. Somente do Senhor se pode dizer. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno é, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Embora as pessoas, irmãos, acreditem em muitos deuses, você não precisa temer que ele seja um entre muitos, ou que você esteja adorando o errado. Somente o Senhor é Deus. Lá em Salmos capítulo 115, versículo 3 e 4, porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele fez tudo o que lhe apraz. Embora haja um único Deus e uma só verdade, verdadeira fé, como ensina a Bíblia, o mundo tem estado sempre repleto de religiões. Desde longa data, o mundo insiste em praticar um sincretismo. O irmão sabe o que é sincretismo? Eu, pesquisando, eu cheguei a uma exatidão de texto e de contexto, que diz assim: assimilação de crenças e práticas de uma religião para outra. Na verdade, essa prática tem revivido em nosso tempo por meio de renovadas tentativas de unir todas as religiões através da persistente amalgama de ideias orientais e ocidentais que sugerem e alcançam popularidade, dizendo assim que Deus só existe um Deus, mas que tudo leva a Deus. Nem sempre tudo leva a Deus. O único caminho que leva a Deus é você crer na palavra do Senhor, acreditar no seu Filho, na sua salvação. A pressão em favor da transigência não é obra e não é nova também. A pressão em favor da transigência, irmãos, não é obra e nem é nova. Irmãos, tem que ficar atento. Depois de entrar em Canaã, Israel, por exemplo, foi constantemente tentado, observando os cultos do Senhor, o culto a outros deuses e deuses cananeus da fertilidade, e também a fazer imagens do próprio Senhor. Ambas as práticas foram proibidas na lei. A questão espiritual em pauta, irmãos, era se Israel se lembraria de que Deus da aliança lhes era todo suficiente e de que Deus reivindicava exclusiva lealdade do povo, tornando o culto a outros deuses um adultério espiritual. Nesse caso, infelizmente, podemos falar que nesse teste, uma reprovação, a nação foi com frequência reprovada. O sincretismo espalhou-se no Império Romano durante os primeiros séculos do cristianismo, né? O politeísmo era corrente e florescia todo tipo de culto de mistérios.
os mestres cristãos da igreja primitiva lutaram diligentemente para preservar a fé e a boa prática da verdadeira adoração ao Senhor, nosso Deus, o Deus único, invisível, mas porém real. Amém? Não há outro Deus senão o nosso Deus. Deus é um só. Existe um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que deu o seu Filho para morrer por você lá naquela cruz. Amém? Que deu seu Filho unigênito. Ele é o Deus único. Chega dessa crença de que Deus é um só e que podemos nos unir às outras religiões porque estamos adorando o mesmo Deus. Isso não é verdade. A vida de um homem sem Deus, irmãos, pode estar como a terra no seu estado original, sem forma, vazia e em trevas. Porém, basta um agir do Senhor para que tudo se torne luz. A vida tem uma nova forma, um novo rumo, e nós viemos a ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Para isso fomos chamados, para adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus invisível, porém real. O que pela sua palavra tudo criou e tudo faz, diante da tua vontade e a vontade do Senhor hoje para você, que você aceite Jesus no seu coração, aceita a palavra verdadeira, a palavra de fé e o Deus único como seu Senhor e Salvador. Amém? Essa é a palavra de hoje. Agradeço a rica oportunidade e os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia.